Bem-vindo a mais uma Mesa Marcial, que é um quadro do canal Conexão Marcial em parceria com a Sabato Jiu-Jitsu, com apoio da Black Ball Kimonos e do Coaching Marcial. Aproveito aqui para já pedir para você não deixar de curtir o nosso canal, de compartilhar e se inscrever. Lembrando que você pode ainda deixar um comentário sugerindo aí quem que você gostaria de que fosse entrevistado, alguma sugestão de tema. Fique à vontade aí para curtir o nosso canal, para a gente continuar divulgando. Hoje nós vamos entrevistar o mestre Leandro Borgo, que é um ex-atleta, um empreendedor, um artista marcial, que tem muita história bacana, faz parte aí da história do jiu-jitsu, um dos primeiros faixas pretas aí do mestre Fábio Gurgel. Leandro, uma honra para nós, um prazer e muito obrigado aí pela presença. A honra é toda minha, cara. Jiu-jitsu foi uma parte, é ainda, na verdade, uma parte super importante da minha vida, e eu não tenho a menor dúvida que tudo que eu conquistei na minha vida tem toda a sua fundação no jiu-jitsu. O jiu-jitsu, cara, foi a minha formação como pessoa, caráter, relacionamentos, enfim. Obrigado, Leandro. Antes da gente começar, queria ainda falar aqui que nessa mesa ainda tem a participação do mestre Rodrigo Jarola, do Conexão Marcial. Rodrigo, obrigado. Fábio, boa tarde, obrigado. Obrigado, mestre, professor Sabato, bem-vindos. Seguimos. E professor Luciano Sabato, da Sabato Jiu-Jitsu, aí, nosso parceiro. Obrigado, professor, mais uma vez aí pela presença. Ô, Fábio, eu que agradeço, obrigado a você. Queria agradecer ao Leandro pela oportunidade de dispor um tempo para falar com a gente, nos ensinar um pouco. Quero agradecer ao Rodrigo também. Obrigado por mais uma vez fazer parte dessa grande mesa marcial. Obrigado, pessoal. Mestre Leandro, queria começar aí pelo começo, né? Como é que foi aí o início da sua jornada, né, no jiu-jitsu? Não sei se você teve aí outras experiências com outros estilos. Como que foi o início na sua jornada dentro das artes marciais? Cara, vamos lá. Eu sou carioca, né? Morava em Copacabana, e aí eu comecei a desenvolver um interesse meu mesmo, não sei de onde veio, e eu sempre ia, naquela época em Copacabana tinha muito comércio de rua e tal, e tinha algumas livrarias, e eu sempre ia nas livrarias quando eu saía para passear com a minha mãe, meu pai, minha avó e tal, e eu ia na seção de artes marciais e sempre pedia para comprar um livro. E aí comprava livro do Bruce Lee, livro de Kung Fu, Karatê e tal. E aí peguei aquele monte de livro e fui pedir para minha avó para ver se ela podia pagar para eu fazer uma academia de artes marciais. A minha intenção, na época, era achar uma academia de Jeet Kune Do, que era fazer o estilo do Bruce Lee e tal. Daí, eu tinha, cara, nessa época, eu tinha 10 anos de idade. E aí, a minha avó, naquela época não tinha internet, não tinha nada, a minha avó fez uma pesquisa com amigos e tal e pegou uma lista de academias de artes marciais ali em Copacabana. Daí a gente saiu andando e a primeira que a gente entrou era uma academia de jiu-jitsu. Já eu falo de quem era. Daí eu entrei, cara, com meus livrinhos, levei meus livros todos para mostrar que eu era estudioso, que eu estava ali dedicado e tal. E aí o professor viu e falou assim, olha, aqui não é Kung Fu, não é Karatê, mas é uma excelente arte marcial para defesa. A gente confia muito que nós somos o melhor estilo para aprender a se defender numa situação de rua, muito na linha do que o Bruce Lee defende. Se você tiver um tempo, a gente pode fazer algumas demonstrações para você aqui. E deu maior atenção, falou tudo que eu queria ver, de porrada, de soco, não sei o quê. E aí eu falei, legal. Tô dentro, gostei, quero entrar, não sei o quê. E era academia, cara, do Hadley Vijo. Era academia do Hélio Vijo, mas quem dava aula era o filho dele, o Hadley Vijo, né? Então, a minha iniciação no jiu-jitsu foi com 10 anos de idade, com o Hadley. Depois disso, cara, eu fiquei lá, acho que uns 2 anos. Depois disso, 1 ano e meio. Depois disso, eu fui morar na Gávea. E aí fiz amizade com uma galera da Gávea e os caras faziam taekwondo. E aí a gente saía de galera e ia para Botafogo para treinar na academia do Mestre Kim, lá em Botafogo. E aí eu fiquei lá também mais uns 3 anos, cara. Fui até a faixa azul.
que eu acho que é a primeira, cara, não me lembro agora. E aí, daí eu fiz um pouco de boxe no Rio ainda, e depois, na Gávea lá também, esqueci até o nome do professor, e depois eu fui para Vitória. Quando eu fui para Vitória, tinha acabado de ter o Vale Tudo lá do Grajaú de 91, do Fábio, do Murilo, do Valide. Era para ter tido o Marcelo e o Amaury, mas não lutaram. Daí, eu quis ir para Vitória com meus pais e queria levar o jiu-jitsu para lá, porque não tinha jiu-jitsu lá na época. E aí eu fui na academia do Carson, peguei um ônibus, fui lá na academia do Carson, subi lá. Queria falar com algum professor, que eu estou indo para Vitória com meu pai, eu quero levar o jiu-jitsu e tal. Aí, porra, moleque de tudo, tinha 17 anos. Daí, cara, acabou que me apresentaram ao Alberto dos Santos, o Albertinho, cara, um faixa preta antigo do Carson. Daí eu fui para Vitória, cara, com 2 ou 3 meses lá que a gente se estabilizou, meu pai autorizou, a gente pagou a passagem para o Albertinho foi para Vitória, a gente foi ver ponto e tal. Quando eu estava acertando com o Albertinho, uma academia tradicional lá de Vitória anunciou a chegada da Master, Fábio Gurgel, Jacaré e o Marcelo Mendes, o professor Telo. E a minha intenção, na verdade, era muito mais treinar do que empreender, né? E aí eu falei, porra, vou começar a treinar com os caras, desencana, pai. E aí comecei. Na primeira turma lá de Vitória, isso em 92, início de 92. E você tinha quantos anos, mestre? 17 para 18. 17 para 18, legal. Eu faço aniversário dia 29 de abril. Eu comecei a treinar em março. Então, em abril, eu já fiz 18 anos. E aí, cara, mais ou menos uns 4 meses. Com 4 meses, eu peguei a faixa azul, fui competir na Copa Atlântico Sul, eu acho que foi a 6ª ou a 7ª Copa Atlântico Sul, juvenil, e lutei, cara. Fiz 3 lutas, finalizei as 3 e ganhei o campeonato. E aí o Jacaré me perguntou se eu queria ajudar a dar aula lá em Vitória. Fazer ali aquele auxílio. Aí eu falei, porra, fiquei amarradão, né? E aí comecei a dar aula junto com o Jacaré, com o Fábio e com o Telinho. Logo depois, cara, o Jamelão foi para Vitória. Não sei se o pessoal sabe disso, mas teve uma confusão do Ryan, o Jamelão e o Léo Dalla, cara. Arrumaram uma briga na Gávea lá e era uma festa, cara, de 15 anos, alguma coisa assim. E o pai da menina era um desembargador, porra, foderástico lá, o cara. E aí, porra, ficou ruim pros caras. Os caras foram embora. O Ryan acho que foi para Nova York, o Léo Dalla também, sei lá. Os caras saíram de lá. E o Jamelão, coitado, foi para Vitória. Era o lugar que dava para ele ir. E aí, cara, fiquei amigo do Jamelão e começamos a ajudar os caras a dar aula lá. E cada um passava 15 dias lá. Depois, cada um passou a ficar uma semana. Depois, eles começaram a passar semana sim, semana não. A semana que eles não ficavam, eu e o Jamelão, a gente assumia para dar aula. Com 1 ano e meio de treino, cara, mais ou menos, eu peguei a roxa, ou 1 ano de treino, alguma coisa assim, e o Jamelão pegou a marrom. Eu peguei a roxa e ele pegou a marrom no mesmo dia. E aí os caras pararam de ir. Deu errado lá a história, mas o jiu-jitsu continuou com o Jamelão lá dando aula e comigo. Só que aí o Fábio, em 94, o Fábio, ele veio para São Paulo. Tinha vindo primeiro o Marcelo Bering, depois veio o Ryan, e aí depois veio o Fábio e o Silvio Bering. E o Fábio começou a dar aula na Fórmula, que hoje é Bodytech lá do Shopping Eldorado. Ficou lá um tempo e aí me chamou, porque ele estava abrindo uma academia, ia ter mais horário, etc. E me chamou para vir para São Paulo, morar com ele e ajudar ele a dar aula. Isso eu tinha ganho já alguns outros campeonatos e tal, estava me destacando. E aí eu vim. Quando eu cheguei, tinha havido um Franjinha já primeiro. Então, o Franjinha já estava aqui de marrom.
Então, a academia era o Fábio e o Silvio Bering, lá no Morumbi, no Real Parque, e eu e o Franjinha. Eu de roxa e o Franjinha de marrom. Não, quando eu vim para cá, eu ganhei a marrom. Eu fiquei 1 ano na roxa. Eu ganhei a marrom, cara, eu tinha 2 anos e meio, quase 2 anos e 8 meses de treino. E treinava todo dia, né, mestre? Porra, Sua rotina de treino era... Toda hora, Toda todo hora. dia. Cara, intensidade máxima, RPM, porra, no final, cara, nenhuma lógica, nenhum tipo de estratégia. Era, meu irmão, ser o mais casca grossa possível o tempo inteiro, não bater nunca. Porra, treinar... Porra, eu tava pensando outro dia, cara, o meu primo é faixa preta também. E ele falou que o Leozinho falou de mim numa live que ele fez e tal. E aí a gente entrou no assunto de treino, cara, e eu lembrei que eu tinha falado outro dia de um treino que eu dei com um trator. O pessoal deve conhecer hoje em dia o trator aí, né, lá do Fábio. E o trator não sabia quem eu era, não sabia quem era o trator. Cheguei na academia lá, meu irmão, tinha um gordinho, faixa roxa lá, sem kimono. Porra, saímos na porrada, sangue pra cacete. Meu irmão, foi uma desgraça. Daí, cara, eu falei, porra, meu irmão, nunca consegui treinar leve. E aí, quando eu lembrei do Leozinho, eu lembrei, cara, que o Leozinho foi o único cara que eu consegui, algumas vezes, fazer treino leve, cara. Um treinozinho bem tático, bem estratégico. Mas naquela época, cara, porra, era treino pau-pereiro o tempo todo, cara. O tempo inteiro você não podia levar um ponto de um menos graduado, era uma vergonha. Se um menos graduado passasse a tua guarda, você tinha que fazer maldade com o cara depois. E aí, cara, fiquei aqui até 96. Até o final do ano de 95. No Natal, eu fui para Vitória, e aí fiquei lá em Vitória. E aí, no Pan-Americano de 96, no Pan-Americano de 96 eu fui, aí ganhei o Pan-Americano e resolvi ficar. Resolvi ficar porque o Fábio, enquanto a gente estava lá lutando o Pan-Americano, o Fábio fechou uma luta no UFC. E aí eu fiquei para ajudar ele a treinar, para ter a oportunidade também de ver ele treinando com o Rickson lá pro UFC. E aí fiquei lá, meu irmão, dormindo dentro de carro, na casa dos amigos, tal. Peguei o carro, fui até a Geórgia, assisti o UFC lá com o Fábio lutar. Ele perdeu pro Jerry Bolander. Perdeu, na verdade, numa decisão que, se a gente vê a luta hoje novamente, ela é absurda. O Fábio ganhou, com certeza, a luta, mas perdeu. Teve uma briga no... não. A briga foi... porque teve 2 eventos lá em Augusta. Teve um do Fábio, que foi o primeiro, e depois teve uma do Vitor Belfort, com o Tanque, que teve a briga no final. Eu fui nos 2. Daí eu fiquei em Los Angeles uns 6 meses. Depois que o Fábio lutou, eu acabei indo para Santa Bárbara. E aí abri uma academia lá em Santa Bárbara. Aí fiquei até 99, no final de 98. E aí, fui deportado. FBI, me levaram no avião. Eu estava chegando para dar um seminário lá em Atlanta, na Academia do Jacaré. Eu tinha vindo para o Brasil algumas vezes, eu vim lutar o Mundial, que eu fui vice-campeão mundial, e vim algumas outras vezes. Uma dessas vezes que eu voltei, eu fui para Atlanta para dar um seminário, e aí lá deu ruim, me botaram no avião, eu voltei. E aí, em 98, eu começo a repensar a minha vida, continuo como atleta, mas aí começo a buscar fazer faculdade, outros trabalhos e tal. O jiu-jitsu tinha se popularizado demais, um monte de faixa azul, roxa dando aula, o preço das mensalidades caído muito. Foi uma fase que hoje eu olho, eu vejo que está mais ajustado. Teve uma fase que ficou muito bagunçado e hoje deu uma ajustada. Mas nessa fase foi complicado. E aí eu fiquei competindo, dando aula também. O Jamelão tinha uma academia lá e ele me deu para cuidar nessa época. E aí eu fiquei até 2002 lá em Vitória, competindo. Em 2002, o falecido professor Pedro Gama Filho
me encontrou na praia, em Copacabana. Eu estava andando, estava dando uma corrida na areia, encontrei com ele. Ele me falou que o Nussmann tinha chamado ele para assumir a recém-criada Confederação Brasileira de Luta e tal, numa estratégia de pegar esporte que o Brasil era fraco, individual, nas Olimpíadas, e fazer um trabalho para desenvolver novos talentos. Ele lembrava que eu gostava de trocar em pé, não sei o quê. Ele falou, porra, você não quer tentar e tal? Aí eu falei, professor, não sei, estou sem dinheiro, não dá. Ele falou, não, mas é tudo pago, a gente vai fazer uma seletiva para selecionar os 8 melhores do Brasil, e nessa primeira vai ter o patrocínio, a gente vai trazer passagem para todo mundo. E aí eu fui, foi uma galera de São Paulo, de tudo quanto é lugar. Eu fiz 4 lutas, aí eu fui campeão nessa seletiva, e aí a partir daí eu comecei a participar do circuito olímpico. E aí tinha, a cada 2 meses, tal, tinha uma competição, eles pagavam passagem, tinha prêmio em dinheiro para primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí eu fiquei competindo wrestling um tempo, luta olímpica um tempo. Participei da seleção brasileira, tive uma oportunidade muito bacana de ficar um tempo com o Alejo lá em Goiânia. Ficou eu, Cacareco, Babalu, Antoine, o Adrian Jaúde, o Pirata, porra, uma galera, cara. E foi muito bacana, ficamos uns 30 dias lá. Aí depois a gente foi participar do Pan-Americano, do Sul-Americano, dos Jogos Sul-Americanos. Ia ser em Bogotá, mas aí teve um problema, ou ia ser em Punta Cana, acho que era Bogotá. Ia ser em Bogotá, aí teve um problema, nem me lembro o que foi, e passaram para o Pará, lá em Belém. Aí eu fui, tive a oportunidade, cara, de fazer a luta com um venezuelano, cara, e ver que realmente foi minha primeira experiência com wrestling de fato de um altíssimo nível. E, porra, o cara me fez um suplê de frente, cara, com uma pegada por cima dos meus 2 braços, que eu achei que era impossível alguém fazer. Nunca, não imaginava que um ser humano conseguisse me abraçar de frente por cima dos meus braços e me jogar por cima da cabeça dele. E, cara, o cara fez. Acabou que eu dei uma sorte, cara, consegui virar em cima, cair montado nele e tal. Acabei perdendo, mas fui medalha de bronze. Fui o primeiro medalhista do Brasil. Depois o Babalu foi medalha de bronze ou medalha de prata. E aí, cara, em 2002, final de 2002, 2003, eu voltei a morar em São Paulo, mas aí eu já não dava aula mais, competia só o wrestling de vez em quando, e teve a luta com o Demian lá no Brasileiro de Equipe, que eu não estava nem mais treinando tanto de pano, mas me chamaram para compor os 5. E aí eu fiquei de último, porque, porra, eu estava todo machucado, não estava treinando de pano, não estava nem treinando direito, na verdade. Acho que eu já tinha parado até de competir o wrestling. E acabou que, porra, a bucha sobrou para mim e para o Demian decidir no final. E aí teve aquela luta lá, que foi uma luta super bacana. E perder para o Demian é uma honra, né, cara? Além de ser um super atleta, é um super amigo, um cara que eu tenho o maior respeito. Essa é mais ou menos a minha passagem. Claro que tem muito mais detalhes, mas é o big picture da história. O Borgo. Então, legal, acho que o Luciano, né, a gente tinha até comentado, né, Lu, da luta, mas você tinha outra pergunta. Não, eu queria saber do Borgo, paralelo a esse desenvolvimento dele na luta, se ele foi trilhando um outro caminho nessa época também, no mundo corporativo. Eu sei que você tem um lado também muito bem sucedido nisso. Naquela época você também, paralelo a isso, estava trabalhando com alguma coisa ou era 100% luta? 100% luta, cara. 100% luta. Eu comecei, quando eu voltei em 98, que eu cheguei em Vitória, tinha 500 academias para cada 2 alunos. Todo mundo com bolsa, cara, era um inferno. Aí o Jamelão tinha uma academia lá que não conseguia dar muita atenção, não era o carro-chefe dele. Ele me deu a academia, eu consegui ali algum sustentozinho mínimo. Minha família passava muita necessidade nessa época, necessidade no mais alto grau, não tinha energia em casa, a gente ficou energia em casa anos sem energia em casa. Eu perdi um irmão assassinado em Vitória e, cara, eu saí do enterro do meu irmão, fui para casa e sem TV, sem geladeira, sem ventilador, sem nada. E foi essa época que eu voltei dos Estados Unidos.
E aí o Jamelão me deu essa academia para eu tocar. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu preciso dar algum jeito na minha vida. Isso aqui não vai virar. E aí, eu tinha abandonado os estudos, né? Não cheguei nem a entrar em faculdade. Eu falei, vou tentar fazer uma faculdade. E aí, fui lá me inscrever na faculdade, porque os meus alunos todos eram bolsistas dessa faculdade, da UVV lá em Vila Velha. Os caras estudavam de graça porque eram atletas de jiu-jitsu. Eu falei, porra, então eu vou estudar de graça também. Aí fui lá, tem que pagar o vestibular. Eu falei, puta, tá bom, paguei o vestibular. Aí a inscrição no vestibular, você tinha que escolher. Eu fui lá para fazer direito, porque eu ia fazer direito, ia virar delegado, tudo a ver, lutador de jiu-jitsu, delegado, vou bater, vou prender, fica tudo em casa. Daí, cara, tinha uma segunda opção. Aí eu falei, que porra é essa de segunda opção? Não, se você não passar na primeira, você entra na segunda opção. Eu falei, porra, sei lá, bicho, fisioterapia, educação física. Aí eu vi um negócio de relações internacionais. Como eu sempre gostei de viajar muito para fora, internacionalmente e tal, tive a sorte de aprender a falar inglês, etc. E eu já tinha rodado já bastante países da Europa. Eu fiz uma turnê de seminários em 98. Fiz Suécia, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Polônia. Esses 5 nessa primeira em 98. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu falei, cara, relações internacionais, fala inglês, meio diplomata, viaja. Aí eu falei, botei a segunda opção de relações internacionais. Não passei para direito, entrei para relações internacionais. E aí, cara, meio que me encontrei, adorei estudar, cara, me tornei um super estudioso. Descobri que tinha um deputado, cara, que ele tinha sido formado em relações internacionais em Brasília, na UNB, tinha passado na prova do Instituto Rio Branco, em primeiro lugar, e se formou no Itamaraty como diplomata em primeiro lugar. E esse cara era um deputado federal pelo Espírito Santo. Eu entrei em contato com ele, convidei ele, eu era representante de turma, representante da agremiação, sei lá como é que era o nome, e aí eu entrei em contato com ele e chamei ele para abrir o nosso semestre. Todo semestre a gente tinha, era o segundo semestre, eu acho. E aí acabou que eu tive uma boa relação com ele. Um outro cara que trabalhava com ele, que era presidente do PFL Jovem lá do Espírito Santo. E aí acabou que eu me envolvi com política. Aí arrumei um emprego por conta desse cara, do Max da Mata, que era um amigo desse deputado. Era político também. E aí comecei a trabalhar com comércio exterior. Fiquei acho que 1 ano trabalhando com isso. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com o deputado diretamente, na campanha do deputado, no escritório do deputado e tal. E aí, em 2002, o meu irmão faleceu, minha família estava passando muita necessidade ainda, e aí eu tive... Ele foi o segundo mais votado, mas ele não conseguiu legenda para entrar, porque teve uma época que teve uma verticalização das legendas e tal. E aí, ele foi chefe de gabinete do Pedro Malan. Então, ele conversou comigo que ele, o Malan, o Armínio Fraga e tal, estavam pensando em montar alguma coisa no mercado financeiro. E aí a minha leitura foi, eles tinham uma quarentena para passar, e a minha leitura foi, porra, o deputado é a ponta mais fraca desses caras. É o cara que menos vai poder apitar nessa história. Da turma do deputado, eu sou também... Estou lá atrás na fila de quem ele vai poder ajudar. Mas se eu tiver em São Paulo, eu já saio na frente, porque com certeza esses negócios que os caras vão montar vai ser em São Paulo. Como eu tinha muito relacionamento aqui, eu pedi ajuda. O Orlandinho, que é um amigão meu, faixa preta lá do Fábio, falou, pô, vem aí, mora aqui em casa, não paga nada e tal. Eu vim, fiquei na casa dele, comecei a rodar atrás de oportunidades no mercado financeiro, fiquei falando com meus contatos e tal, acabei arrumando um emprego como broker no mercado financeiro para operar dólar futuro. E aí... acabou a quarentena do deputado, não rolou. O Malan foi para o Itaú, o Fraga montou o Gávea Investimentos, ele voltou a ser diplomata e foi para a Índia. E aí, cara, eu fiquei lá operando o dólar futuro. E aí, numa dessa, tinha um outro faixa preta também lá da academia, que me ofereceu uma oportunidade de emprego em Piracicaba, para tocar uma indústria bioquímica. E aí eu fui para Piracicaba. Aí lá fiquei treinando lá com o Adriano Camolese, com o Padilha, com o Alexandre El e tal, galera de lá. Lá que eu conheci minha esposa também, que reencontrei agora faz 3 anos. E
a indústria química era uma aposta numa política que o ministro de Energia fazia na época. Mas depois a Dilma assumiu o Ministério de Energia, cancelou essa política e a gente virou de uma bioquímica para um biodiesel. E aí eles venderam a operação do biodiesel e eu entrei na eólica, isso em 2007. Aí, efetivamente, a partir de 2007, cara, 2008, eu fui morar em Salvador e aí, nessa época, cara, de 2008 até... Não, 2008 não. De 2007 até 2010, mais ou menos, eu não fiz uma flexão de braço, eu não dei um treino de jiu-jitsu. Porra, fiquei completamente absorvido no meu trabalho. Depois, quando eu voltei para São Paulo, eu voltei a treinar um pouco lá na Aliança, lá no Fábio, mas eu comecei a ter muita dor no meu quadril. Comecei a desenvolver um problema de quadril muito sério. Chegou num ponto que eu não conseguia mais andar. Fazia um Muay Thai também, com o Matheus Munhoz. Aí eu não conseguia mais andar, não conseguia fazer mais nada, cara, e aí eu operei uma vez, não melhorou, e aí agora, tem mais ou menos uns 8 meses, eu botei uma prótese no quadril. E tá foda. Mestre, interessante aí a trajetória, né? Você comentou que teve um período de 100% luta, aí depois começou a se dedicar, né, ao mercado, enfim, empreendeu, teve várias experiências em mercados diferentes, inclusive na política, e ficou um tempo sem treinar, né? 3 anos aí sem fazer qualquer tipo de atividade. Você, com a experiência marcial que você teve antes, né, e depois, você consegue fazer uma associação do que ela pode te trazer aí na sua vida, o que ela pode auxiliar, ou faz alguma relação com a arte marcial e a vida, e a sua vida, né, a sua experiência? Como é que você vê esse ponto? Cara, para mim, o maior proxy, a maior possibilidade de representar o que é a vida real é uma luta de arte marcial. Cara, você tem ali, cara, todos os elementos necessários para você entender como é que vai ser a sua vida real. Número 1, no que vale mesmo, é só você, irmão. Não tem mais ninguém. Pode ter uma torcida, um cara gritando, te ajudando e tal, mas é você que está na linha de frente ali. Então, você vai ser sempre o responsável por tudo que acontecer na sua vida. O aleatório, a sorte ou o azar, cara, você pode ter uma incidência maior de azar, uma incidência maior de sorte, mas o que vai valer é como você vai encarar o azar e como você vai estar preparado para o aleatório da sorte, né? Então, eu lembro do Renzo, quando ele deu aquele chute de calcanhar no Taktarov, e que ele falou, falaram que foi sorte. Ele falou, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Por quê? Porque a chance dele conseguir fazer aquilo era uma chance remota, mas se ele não tivesse preparado para aquela oportunidade, ele não teria tido sorte. Então, a sorte é um evento aleatório, mas que ela só acontece se você estiver preparado e atento. E o azar, que também vai acontecer, acontece na vida de todo mundo, é como você vai encarar. Se você, cara, tiver uma postura reativa, deprimida, você não vai tirar proveito nenhum. Se você parar e pensar e falar, o que eu fiz de errado, como é que eu tenho que reagir, qual é a melhor estratégia, e isso tudo, cara, é o dia a dia da vida do lutador, que vai desde preparação, montar uma estratégia, treinar seu ponto fraco, se adaptar às incorrências da luta e tal, conseguir transformar uma pedra de tropeço num degrau de subida. Então, o cara fez uma posição, você conseguiu tirar daquela posição uma posição melhor ainda, acabou que o saldo foi positivo. Tudo isso, cara, eu costumo dizer, cara, que as pessoas falam sempre de uma postura positiva. Você tem que ter uma postura positiva, tem que ser confiante, etc. Eu costumo dizer que isso aí, a grande maioria das pessoas não tem ideia do que é isso. Não viveu isso na pele para saber o que é. Aí eu dou o exemplo, cara, do que é efetivamente você fazer o seu melhor, você ter uma postura positiva e você confiar.
É você entrar numa porra de uma luta de MMA, de 5 rounds, apanhar 4, mas não ter, assim, não ter nenhum momento positivo. Tomar porrada 4 rounds. No final do 4º round, você sentar no banquinho, o cara vir meter um gelo na tua cara, um cotonete no teu cérebro, pelo teu nariz, você está respirando sangue, sentindo gosto de sangue, o olho fechado, você não enxerga direito, e o cara virar para você e falar assim, você só tem uma chance, meu irmão, nocautear. E você vê o cara levantar a mão assim e partir para dentro, realmente acreditando e querendo, buscando esse momento. É isso que é efetivamente você confiar e você fazer de tudo dando o seu melhor, né? Tem um cântico, acho que era Comanche, de uma tribo indígena nos Estados Unidos, que eu botei na minha primeira camisa da minha academia lá nos Estados Unidos, da Insight, que era o seguinte: a vitória ou a derrota estão nas mãos dos deuses. Por isso, celebremos a luta. Então, assim, tem N questões que são aleatórias, que não estão no seu domínio, que vão determinar se você vai ser vitorioso ou se você vai perder, né? Agora, a única coisa que você tem no seu domínio é como você se preparou e como você vai encarar aquela luta. E aí, cara, é 100% seu. O ônus é seu e o bônus também vai ser seu, né? Tanto é que, hoje em dia, eu tive uma vida no setor profissional muito boa e muito rápida. E aí é óbvio que eu já ouvi algumas vezes, porra, mas você deu sorte, né? E aí eu respondo as duas coisas, tanto a frase do Renzo, né? Que o quanto eu me preparei, o quanto eu me abri a oportunidade, o quanto eu me predispus a estar naquele momento para vivenciar aquela sorte. E a segunda coisa é que é o seguinte, a sorte é minha mesmo. Todo o azar que eu tive, toda a merda que eu vivi, ninguém falou que, mas aí esse azar só seu. Não, eu assumi o meu azar. E a minha sorte é minha também. E eu tenho plena convicção que eu estava preparado para a sorte e que eu casei ela. Eu fui aumentando as minhas oportunidades. E, cara, efetivamente, tudo isso eu aprendi no jiu-jitsu, 100%. E depois que você passou por essas situações aí de crise, né? Perder um irmão, não tenho nem imaginar o que é isso, né? Como é que você atribui essa resiliência, né? Como que você lidou com a perda do seu irmão? Foi a sua época mais difícil ou teve uma batalha? Qual foi o momento mais difícil que você viveu até hoje, mestre? Cara, acho que sem dúvida foi a perda do meu irmão. Era um cara que eu tinha uma relação muito próxima, muito boa com ele. Quando ele faleceu, a gente morava junto. A gente dividia um apartamento. Era um apartamento que meu chefe, na época, me deu para morar, um apartamento bom, num bairro nobre de Vila Velha, dava para ver o mar, assim, meio diagonal. E ele foi morar comigo, porque ele tinha uma namorada lá em Vila Velha, e o acordo que eu fiz com ele, você lava a louça, lava minha roupa, varre, passa, tal, você mora aqui comigo de graça. E foi muito duro, cara. Foi assassinado, então foi uma coisa da noite pro dia, não foi uma coisa que a gente teve tempo de se despedir, de se preparar e tal. Foi foda, sem sombra de dúvida, cara. Meio que um pouco, tá? Na linha do que a gente está passando hoje, uma discussão entre economia, passar sufoco financeiro, empresas quebrarem e tal. E, cara, eu já passei, já dormi várias vezes na rua em São Paulo, uma época eu não tinha onde morar, e aí eu ficava com a minha mochilinha, cara, e, tentava na casa de um, tentava na casa de outro e tal. Chegava uma hora que não tinha o que fazer. Eu moro aqui perto do Alto da Boa Vista aqui, eu tinha uma pracinha ali que é perto da casa do Pierre Chofar, que foi um cara que me ajudou pra cacete, é sócio do Fábio e tal. E eu ia para lá, cara, conhecia o vigilante ali da rua e tal, botava minhas coisas ali no banquinho e dormia ali. Acordava, ia na academia, tomava banho, trocava de roupa e mochilinha. E ficava nessa. Aí arrumava uma casa de um brother para dormir, dormia um dia. E aí nessa eu fui dormindo na casa de vários caras. Então, assim, eu já passei, cara, sufoco financeiro de verdade durante muito tempo, sem muita perspectiva de melhora e tal. Mas a perda de uma vida, cara, é algo que não dá para comparar com nada disso, né?
A pobreza, cara, ela pode efetivamente ela ser momentânea, mas a perda de uma vida, até agora, não vejo solução. Ô, Lu, você tinha uma pergunta? Não, era isso que eu ia perguntar relacionado a essa vida do Borg. Eu vi uma outra entrevista dele, onde ele falou realmente desses altos e baixos que teve na vida dele, e eu queria entender um pouco, mas ele acabou me explicando que o jiu-jitsu ajudou ele nessa situação de sair de situações de crise, muitas vezes, como na luta, né? Às vezes a gente cai e como a gente levanta de cada queda. É isso que eu queria entender, como é que ele conseguiu, na vida dele, sempre levantar e vencer, né? Porque o fator sorte ele está junto, mas a gente tem que estar atento para absorver isso daí que acontece ao nosso redor, né? Como é que foi tantos momentos difíceis e essa superação a cada momento de dificuldade? Então, cara, uma outra coisa, só para fazer uma observação rápida, mas está nessa linha, uma outra coisa que eu sinto muita diferença é nas relações de amizade. De alguma forma, cara, o jiu-jitsu, a arte marcial como um todo, não só o jiu-jitsu, ela tem um código de honra e uma relação de hombridade, de respeito nas relações, que ao longo do tempo forja amizades e relações de respeito muito fortes. E eu vivenciei isso. As pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida foram em função da minha vida no esporte, do meu convívio dentro do jiu-jitsu, com toda essa disciplina, esse código de honradez e tal que a gente tem. Com relação, cara, às várias quedas e várias levantadas, cara, eu costumo fazer uma relação, cara, de novo com o jiu-jitsu, mas também com um pouco da vida, né? Todos nós tivemos os nossos amigos, cara, que eram bom pra cacete na academia, que campeonato não ia bem, não gostava e tal. Esse tipo de postura, ela é uma postura, cara, que acontece para a grande maioria das pessoas na vida também. As pessoas são receosas para uma série de questões. Quando você pega os grandes campeões, cara, efetivamente eles são caras que têm uma postura de encarar o desafio, de encarar o risco de uma forma muito mais destemida, né? Mesmo hoje tem bem menos isso, tá? Mas na minha época a gente tinha grandes ícones do jiu-jitsu, eu não vou citar nomes, mas grandes atletas e tal, que lutavam super pouco e que evitavam alguns combates e tal. Esses caras, o tempo passou e o nome deles não ficou tão marcado na memória quanto outros, que talvez não eram tão geniais quanto eles, mas que deram a cara a tapa, perderam, ganharam, mas estavam lá, aprendendo, mostrando, cara, sendo respeitados e tal. Esse tipo de postura na vida você encontra igual, né? Você pode tomar umas porradas, cara, e ficar com medo e começar a não tomar risco, como você pode, cara, encarar, porra, próximo campeonato, vou de novo, pô, já bati pra esse cara, vou bater terceira vez, que merda. Enfim, é a mesma coisa. Uma outra coisa que o jiu-jitsu me ensinou também, no erro, né? Depois de uma vida toda errando. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um preparador físico, e ele falou: Leandro, o jiu-jitsu para mim é o esporte, cara, mais burro em treinamento que existe. São onde as pessoas cometem os maiores erros em termos de treinamento. Ele falou: veja bem, um jogador de tênis que ele tem um backhand lá, sei lá, ruim, né? O que ele treina? Como é que ele vai jogar uma partida de treinamento dele? Ele vai forçar que as bolas venham no backhand dele para ele treinar e melhorar aquele backhand dele. Quando você está numa academia de jiu-jitsu, na minha época, era muito comum, porra, vou treinar com fulano, porra, ele tem uma guarda fora, então eu vou puxar para a guarda, para evitar tentar ter que passar a guarda dele. E é justamente isso que você tem que evitar, né? Você tem que falar, porra, quero treinar na guarda dele, né? Graças a Deus, eu vejo uma melhora no mindset da galera do jiu-jitsu e tal. Mas olhando a minha vida no jiu-jitsu, eu aprendi com os erros. Muitas vezes, eu adequava a minha estratégia para ganhar o treino. 10 rolas de 5 minutos. Eu queria ganhar os 10 rolas de 5 minutos sem risco nenhum. Então, eu usava a estratégia para cada um deles para ganhar o treino. Quando, na verdade, a minha preocupação deveria como eu posso melhorar nesses meus 10 treinos, né? Que foi um outro aprendizado também.
Ficou sem som, Lu. Acho que ele está sem som. Oi. Não, aí, estou de novo aí. Vamos lá. Não, é isso. Respondida a pergunta. Ô, Borg, eu acho que uma das coisas que o jiu-jitsu me mostra hoje é essa questão de você aprender na crise, a relaxar na crise e entender as opções que você tem de caminho através dali para ser resolvidas. E eu aplico muito isso com meus alunos para eles aplicarem na vida deles, né? No dia a dia deles. E você falou a questão do combate, realmente é isso, né? Às vezes a gente se coloca numa situação de conforto para não se sentir desconfortável naquilo. Combate, digo, nos treinos, né? E acaba não evoluindo naquilo que a gente precisava evoluir, né? Acaba sempre ficando numa zona de conforto. Aí, quando você vai aplicar na sua vida, a situação é diferente, né? Porque aí você não está protegido por aquilo ali. Exatamente. É isso aí, fantástico. Mestre, antes da gente... a gente está chegando já perto aqui do horário. Eu queria que você fizesse aí uma relação do mercado financeiro e a arte marcial, se for possível, né? Você teve aí uma experiência. O mercado financeiro é uma loucura, né? Eu não sei se dá para fazer alguma relação com essa lógica, né, da arte marcial e o mercado. Se você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Cara, eu tenho uma, mas dá para fazer várias. Mas eu tenho uma que foi bem interessante, cara. Que tinha um aluno do Fábio Gurgel que chama-se Florian Bartunek. O Florian é um papa aí do mercado financeiro, foi um dos gestores mais lucrativos do mundo há alguns anos, tal. E é um especialista em ações. Dentro do mercado financeiro você tem algumas praias. Ele é um cara especialista em ações. Em um determinado momento, num bate-papo com o Fábio perguntando de fazer investimento e tal, e o Florian falou, cara, é o seguinte, seria mais ou menos eu ter que brigar com você na rua, tá? E eu pensar o seguinte, porra, vou botar para baixo. Vou agarrar e tentar botar para baixo o mais rápido que eu puder. Você percebe que a estratégia ela é equivocada, porque você é especialista nisso. A chance de eu ganhar de você no chão é com certeza nula. A chance de eu te dar um soco ou um chute, ela existe. Talvez 1 em 1 milhão, mas, porra, vai que entra, né? E aí ele falando do mercado financeiro, ele falou, cara, em vez de você querer, cara, entender o mercado de ações e você fazer seu investimento e tal, tenta ver se não tem alguém, cara, especialista nisso para que possa fazer isso por você. E eu achei interessante, e eu carrego isso para mim até hoje. Eu gosto do mercado financeiro, eu fico futucando ações e oportunidades e tal, mas eu brinco com uma parte pequena do meu patrimônio. A maior parte do meu patrimônio que está alocada no mercado financeiro, seja em renda variável, fixa, enfim, eu tenho pessoas que vivenciam isso, que respiram isso 24 horas por dia, que são especialistas nisso, né? Então, assim, cara, cada macaco no seu galho, cara, que é como eu gosto até também no jiu-jitsu, cara, eu me lembro, cara, que eu vi uma luta do Saulo com roleta, cara. Eu não me lembro quando foi, mas a luta, o Saulo puxa para a guarda, os dois puxam para a guarda, o Saulo levanta, o Saulo vai para cima. Aí ele ganha uma vantagem. Aí ele encaixa uma chave de pé, toda tosca, não ia pegar nunca. Ganha a segunda vantagem. Cara, isso tinha 30 segundos de luta. Eu falei, que cara desgraçado, malandro. 30 segundos de luta, sem nada de habilidade, sem nenhuma coelho da cartola, meu irmão. Ele está com 2 vantagens a 0. Ele já está em vantagem com 30 segundos de luta, cara. Eu não me lembro se ele ganhou, se ele perdeu essa luta, mas eu me lembro que o que me chamou a atenção foi o quanto estrategista ele era, cara, e conseguiu criar uma estratégia para aquela luta que em 30 segundos ele já estava com 2 vantagens na frente do roleta. Então, cara, estratégia, cara, e respeitar. Ele sabia da dificuldade que seria uma luta com roleta e ele se preparou para isso, levando a sério, cara, a guarda do roleta, né? Não se expondo à guarda do roleta sem ter nenhum tipo de estratégia para isso. Ele acabou se expondo, ficou lá tentando passar a guarda do roleta e tal, mas ele já estava com 2 vantagens na frente. É sensacional, né? Você comentou de usar a energia do outro, né? De usar o que o outro sabe, né?
Isso eu acho que toda arte marcial, acho que trabalha isso, né? No Kung Fu, pelo menos a gente chama de Noelek, né? De usar a energia, né, do outro, né, a seu favor, né? Jiu-jitsu é arte suave também, né? Se aproveita o movimento, Aikido se aproveita o fluxo. Então isso tem tudo a ver aí com a essência, né, da estratégia da arte marcial, né? Muito bacana, mestre. Mestre, para a gente fechar, queria que você deixasse aí uma mensagem final para a gente, para o momento que a gente está vivendo hoje. O que você poderia deixar de mensagem para praticantes e não praticantes de artes marciais? Maravilha. Eu vou fazer mais uma analogia com o jiu-jitsu, cara. Quando eu comecei a treinar e comecei a me preparar para fazer vale tudo, etc., a gente tinha algumas regras de ouro, cara. Então, por exemplo, se você treinasse ou pensasse em fazer um chute alto, você era motivo de chacota. Chute alto não se dá, entendeu? Porra, chute rodado, mão rodada, isso aí tudo é palhaçada, esquece isso. O tempo provou que tudo tem a sua eficiência, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu porquê, né? Que é para você respeitar e levar a sério tudo isso. Então, o momento que a gente está vivendo em tudo, cara, é um momento de muita polarização para tudo. É tudo ou eu ou eles, ou preto ou branco, ou esquerda ou direita, ou cloroquina ou não sai de casa. E, cara, eu acho que a gente tem que buscar, cara, um pouco desse caminho do meio, alguma coisa usando um pouco mais de bom senso e menos radicalismo. Todo radicalismo ele distorce, toda posição firme, cara, não se adequa, não se molda, quebra, né? Uma analogia que o Bruce Lee gostava de fazer com o bambu e tal. Então, cara, eu fico muito triste de ver uma série de discussões com falta de respeito, com radicalismo, e quando muitas vezes, na verdade, cara, ambos estão pensando e querendo a mesma coisa, mas os seus discursos ufânicos acabam, cara, prejudicando qualquer tipo de relacionamento, cara. E a gente viveu isso no passado nas artes marciais. Quem tem um pouco mais de quilômetro rodado aí, você não podia treinar na outra academia, você era creonte. Você não podia treinar chute com o cara do taekwondo, do karatê, tal. E, porra, isso foi se desmistificando ao longo do tempo, cara. E graças a Deus, hoje, o salto de conhecimento, preparação, tecnológico mesmo, em termos de você ter um melhor artista marcial hoje, é muito maior do que há 10, 15, 20 anos atrás. Você pega um bom artista marcial hoje, que é muito mais completo, muito menos apegado a preconceitos e racismos e etc., né? Muito mais cabeça aberta, ele é muito melhor, muito mais eficiente. Qualquer meia boca de hoje, com certeza, teria muita vantagem em qualquer fenômeno do passado, porque, infelizmente, no passado, cara, nós éramos apegados a determinadas crenças com um radicalismo religioso que não nos permitia evoluir. Então, que a gente pegue esse aprendizado, cara, e coloque na nossa vida para discutir Covid, discutir política, discutir qualquer coisa, cara, mesmo dentro da sua casa, né? Então, menos radicalismo aí. Nossa, obrigado, mestre. Realmente aí uma aula. Obrigado aí pelo seu tempo. Um faixa preta da vida, não só no tatame, né, Luciano? E é uma honra realmente dividir esse tempo. Você deixou aí um pouquinho do seu tempo aqui para a gente, do seu conhecimento, da sua história. Muito honrado mesmo daí da sua participação. Espero que a gente possa fazer outras mesas aí com, de repente, mais convidados, né? A gente faz uma super mesa mais para frente. Mas muito obrigado mais uma vez e espero encontrá-lo em breve, mestre. Muito obrigado mesmo. Maravilha. Eu que agradeço, cara, e vou estar sempre às ordens aí. Sempre que me chamar, eu estou dentro. Luciano, algum recado final? Eu quero agradecer o Borgo aí, sensacional. O Borgo foi uma pessoa que eu conhecia, não acredito no acaso, meio... eu passava no mesmo médico do qual o Borgo, uma época, passou de medicina esportiva. Ele me falou do Borgo, que era, na época, treinou uma época com o Rickson Gracie, eu gostava de jiu-jitsu, o médico era meu aluno. Eu falei, preciso conhecer esse cara, e acabei não conhecendo.
E aí, por coincidência, num condomínio que eu dava personal, quem morava no condomínio Borgo. Aí meu aluno foi comentar dele, eu falei, puta, eu sei quem é esse cara, meu médico me falou dele e tal, e agora surgiu a oportunidade de eu aprender com o Borgo, eu já acompanho ele nas redes sociais, admiro o que ele coloca, admiro ele como pai, como homem, pelo que eu vejo, claro, virtualmente, pelas redes sociais, mas mostra ser uma pessoa muito verdadeira, e hoje eu consegui aprender muito com ele, para mim eu fico honrado. É o que eu falei para vocês, né? E falei na outra live. Meus alunos estão reclamando muito que não estão podendo treinar. Eu falei para ele, galera, aprenda a treinar de outra forma. Se não dá para treinar com o corpo, vamos treinar a mente. Eu estou treinando como nunca arte marcial. Sabe? Todo dia eu tenho live, todo dia a gente tem esses bate-papos e eu vou aprendendo cada vez mais com as pessoas. E eu vou aplicar tudo isso quando a gente voltar. Obrigado. É isso aí, perfeito. Imagina, eu que agradeço, cara. Rodrigo? Bom, só tenho a agradecer ao mestre pelo tempo, né, pela compartilhar a experiência de vida. Achei fantástico. Espero que a gente possa, né, encontrar novamente, né, para aprender um pouco mais aí com a sua história. E muito obrigado mesmo. Professor Sabato, obrigado também. Mestre Fábio, até a próxima. Maravilha, cara. Obrigado. Obrigado. Até a próxima, gente. Valeu, turma. Abraço. Valeu, Borgo. Obrigado. Valeu. Valeu, meu.